Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Aleluia. Pode projetar aqui, capítulo 1, verso 1 ao 5. Capítulo 1, do verso 1 ao 5. Diz assim a Bíblia, Glória a Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Maduros quer dizer experimentados e íntegros, que quer dizer honestos, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, te louvamos nesta manhã, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia nos renova a cada manhã, nos trazendo a esperança, Senhor, de uma nova vida, de um novo caminhar contigo. Nesta manhã, pedimos a Ti, Senhor, que esta palavra venha transformar, encorajar, possa salvar, libertar, Senhor, aquele que precisa desta água que jorra do céu, que é a Tua palavra, um manancial inesgotável de bênção, de graça, de amor. Eu te peço, Senhor, nesta manhã, que esta palavra possa cravar aos nossos corações, na nossa mente, e que possamos entender os seus propósitos, Senhor, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse Tiago aqui é o Tiago que, se você perceber o começo do versículo e da carta, ele poderia ser um homem altivo, porque a Bíblia relata que esse Tiago aqui é o irmão de Judas, o Judas do livro da carta de Judas. Você sabia que esses dois camaradas aqui, eles poderiam chegar e falar assim, nós somos filhos da Virgem Maria. Nós somos irmãos do Cristo, aquele que morreu na cruz. Nós somos irmãos, nós andamos junto com Ele, nós conhecemos Ele. Durante todo o período que Ele esteve aqui, nós estávamos intimamente ligados a Ele. Então eu sou o Tiago. Ele poderia se apresentar assim, não poderia? Mas como que ele se apresenta? Ele se apresenta como servo de Deus. Aleluia. Ele se apresenta como escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que, geralmente, teve uma cidade em Nazaré, Jesus é de Nazaré, ele não teve popularidade, ele não teve fama, porque a Bíblia diz que o profeta, no seu local, no meio do seu convívio, ele não tem honra.
E aí eu fico pensando, Tiago, Judas, que são irmãos de Jesus, talvez falando, não, igual lá com José. Esse aí não é o Messias, não. Que Messias? Esse é meu irmão. Ele não é. Então, e aí a gente vê que depois da morte de Jesus, seus irmãos se convertem. Porque nas cartas que eles escrevem, eles começam dizendo: somos servos do Deus vivo e somos servos de Jesus Cristo. Tiago foi líder, foi bispo, foi um mártir em Jerusalém. Diz a Bíblia e a história que esta carta de Tiago talvez seja a primeira do Novo Testamento, mesmo antes dos evangelhos. Ela é nova, ela tem 40 anos, provavelmente, então seria uma das primeiras. Por quê? Porque o irmão, ou melhor dizendo, Tiago, estava em Jerusalém, ele era o líder da igreja em Jerusalém, ele coordenava, ele tem um título do Tiago Justo, tamanha piedade, tamanha benevolência que ele tinha com relação à obra de Deus, à implantação da igreja do Senhor Jesus, ali naquela região, para os seus irmãos, para os judeus, e para toda a Samaria, para todas as localidades circunvizinhas. Então, esse Tiago aqui, ele fala para uma igreja e escreve as 12 tribos, segundo o texto, que estão na dispersão, que estão espalhados. Porque, na verdade, a gente tem que voltar e ver que a dispersão existe para os judeus no Velho Testamento, que é a diáspora, em duas situações. Primeiramente, quando o povo de Israel é cativo à Assíria. E depois ele é cativo aonde? A Babilônia. E aí, conforme a perseguição, essa diáspora do Velho Testamento, eles se espalham por toda a Europa, África, Ásia. Mas essa diáspora aqui, essa dispersão que a Bíblia fala aqui no livro de Tiago, é da perseguição da igreja. O Senhor Jesus já era assunto nos céus, e a igreja do Senhor Jesus está pregando as boas novas. Mas essa igreja que Tiago está mandando a carta, estava vivendo num vale de sofrimento, talvez perdendo seus bens, talvez perdendo a sua liberdade de expressão, porque fez o voto de ser santo, fez o voto de caminhar e ser do caminho, porque nesse momento aqui ainda não existiam os cristãos, mas existia aqueles que caminhavam com Jesus. Então era uma seita dentro do judaísmo, dizendo assim: esses aí são do caminho, aqueles que caminhavam com Jesus. Talvez esses crentes estavam sendo fuzilados, bombardeados pela perseguição, pelos ventos que a perseguição do Império Romano trazia. Aleluia. E aí é interessante que Tiago traz essa palavra de encorajamento. Vocês estão passando por perseguições? Vocês estão passando por provação? Passe com alegria no Senhor, porque o Senhor tem uma porta no final do túnel. Eu lembro uma vez, em 2019, antes da pandemia, 2020. Não, 2019, a pandemia foi em 2020. Eu fiz uma prova de corrida, 21 quilômetros, lá no Rio de Janeiro. Prova de corrida, 21 quilômetros é muita coisa. O cara tem que se preparar, né? Eu já fiz 42, mas 21 não é para qualquer um. É um patamar acima na escala. E eu fui para o Rio de Janeiro. Eu, minha esposa e mais um amigo com a família dele. Então, fazendo a prova. De manhãzinha, era 6 horas. Parecia que não sei quem lá ligou o sol em 10 vezes. Ele fez assim, ó. 6 horas o sol estava quase 40 graus e a gente correndo.
Quer dizer, já foi um esforço tremendo. Minha cabeça já começou a mudar. Eu tive que me preparar, tal. Aí no final da prova, tinha um túnel. Esse túnel, você entrava, ele era uma reta. E você conseguia ver um buraquinho no final. Ele tinha 1,5 km de passagem dentro da rocha no Rio de Janeiro. Um buraquinho de luz. Eu comecei a ter fobia. Falei, meu Deus, falta 1,5 km, ainda tem mais, não sei quanto. Eu vou ter que passar por isso tudo escuro. Eu via o finalzinho. E eu me lembrava assim, ó, no final do túnel tem a saída. Eu estou vendo daqui. Só que você não consegue. No meio da situação, você não consegue visualizar isso. Se concentrar nisso, você fica apavorado. Você olha para os lados, tudo escuro. Aí eu consegui chegar no final. Quando eu cheguei no final, foi uma das vistas mais bonitas que eu vi do Rio de Janeiro, o mar. Que não é o mar daquelas praias, mas um mar diferente ali em São Conrado, que é uma praia boa, né? Eu falei, meu Deus, eu gravei um vídeo. Falei, Deus é bom. Porque eu passei mal durante essa prova, durante esse túnel, mas existia no final a saída. Para nós é assim também. Quando você se sentir enclausurado, perseguido, lembre-se de que no final o Senhor está te esperando e dizendo, pode vir, meu filho. Continua, não desista. Não desista. Ontem eu gosto de esporte, todo tipo de esporte. Eu sei que aqui muitos não vão gostar, mas eu gosto de tênis. E está tendo o Aberto da Austrália, terminou hoje. E o feminino, tem uma moça que ganhou, uma americana, ela lutou para ter um Grand Slam, que é um dos prêmios, das competições mais altas, né? No calendário do tênis, 7 anos. Ela bateu na trave há 7 anos atrás, e 7 anos ela busca esse título. Simplesmente, ela só ganhou na semifinal da segunda colocada do ranking e na final da primeira colocada. O que ela fez? Ela não desistiu do sonho dela, ela perseverou. Não desista dos seus propósitos, dos seus sonhos. Deus tem algo novo para nós. Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. E aí, o interessante é que uma pergunta, quando a gente é servo de Deus, é que quando a gente passa a caminhar com Cristo, a gente não entende algo que João fala no capítulo 10, que nós teríamos vida abundante. Vida abundante é vida piedosa, e vida de amor e caminhada com Deus todos os dias. Não é dinheiro, não é carro, não é comida, nada disso. Às vezes a gente se questiona, então, eu estava longe de Deus. Eu estava longe de Deus, tinha uma vida tranquila. Ao dia que eu aceitei a Jesus, começou a viver uma vida difícil. Uma vida de perseguição que não existia. Fácil resposta. Você vivia num mundo errado. Agora você está no mundo certo. A Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. O controle do sistema é do maligno. Então, quando você ainda não era crente, você fazia parte do sistema. Ao ponto que você negou o mundo, você passou para a verdadeira luz. E como esse sistema é controlado por ele passa a te perseguir. Passa a colocar situações inusitadas que você nem imaginava. Então,
Se eu sou fiel a Deus, as coisas não deveriam ser diferentes? Eu estou do lado de Deus agora, o soberano, o todo-poderoso. Por que as coisas não acontecem? E acontecem diferentemente. Começa a acontecer coisa que a gente nunca imaginou passar. Mas uma coisa é assim, eu tenho uma notícia boa. É que sempre existe a coisa boa. E sempre em Deus. Deus sempre vai dar a assinatura final, dizendo assim, eu estou aqui. Na sua causa, quem responde sou eu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, vida abundante é uma vida dentro do propósito de Deus que vai fazer com que você cresça. O texto diz o seguinte: a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros, experimentados, honestos, íntegros, irrepreensível. E você pode ver que tudo que você faz como crente, a primeira acusação é: você não é crente? Por que você faz isso? Se você está tomando, e toma cuidado, viu? Ontem mesmo eu falei, eu tomo cuidado até em tomar publicamente Guaraná, porque é parecido com cerveja. Eu já fui questionado. Ué, tomando cerveja? Não, é Guaraná. Eu falei, não posso nem tomar mais Guaraná, que tem um dedo apontando para mim, eles estão olhando para mim, eles estão olhando para você. Para quê? Para te acusar. Ah, mas você anda assim? Você pode andar assim? Você pode andar assim? Mas você tem que conhecer a Bíblia e falar assim, ó, posso tudo, que eu só não posso pecar. Eu só não posso fazer o que a Bíblia fala que não pode. Mas eu posso fazer tudo. Mas eu não posso escandalizar meu irmão. Eu não posso falar palavras tortas. Eu não posso desencorajar uma pessoa. Eu não posso deixar de amar uma pessoa. Eu não posso, por exemplo, deixar de vir adorar a Deus. Pessoas estão vendo você saindo da tua casa. Olha lá, 10 horas, está indo para a igreja. Não é? As pessoas olhando, os vizinhos. Olha, sai 10 horas. Ou 9, né? Quem mora perto pode sair até 10 horas aqui. Tem gente que sai até mais cedo. Estão entendendo ou não? Aleluia. Então a gente passa a ser o quê? A gente passa a ser inimigo quando a gente passa a ser servo de Deus. Sempre há um levante, porque você tem uma vida piedosa, uma vida reta, uma vida que, pelo menos, os seus filhos, as pessoas do seu convívio, têm que ver isso. Uma pessoa diferente, senão não há por que você ser assim, para ser de qualquer jeito, e não ter pelo menos o exemplo dentro da tua casa, ou dentro da tua parentela. Que motivo teria de você estar aqui? Não é? Alguém tem que falar alguma coisa assim, ó, ali vai um crente, um cara honesto, nesse eu posso confiar. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, em 98, eu tinha uma empresa, essa mesma, que eu fui contratar um funcionário, uma funcionária, melhor dizendo, para o meu departamento financeiro. E sabe o que eu pus no jornal? Lembra do Diário Popular? O Estadão? Eu pus ali. E um dos requisitos, eu pus assim, ser evangélico. Eu coloquei, eu não tenho mais esse jornal, mas eu coloquei um dos requisitos, ser evangélico. Por quê? Porque na minha cabeça, sendo ímpio, eu falava, os evangélicos são honestos. Eles não vão roubar. Eles não vão me roubar. Entendeu? Nós temos que ter isso para o mundo. Porque quando eles verem
que nós somos juntos em Cristo, eles vão ver e reconhecer que Jesus veio para os pecados dele. Você sabia por que eu estou aqui? Aqui agora. Nesse momento aqui como evangélico, pregando a palavra de Deus, por causa desse anúncio. Porque essa crente me ganhou para Jesus. A minha funcionária me ganhou para Jesus. A Andréia. Ela passou por uma prova, saiu, voltou, indicou a irmã, enfim, é um outro testemunho. Eu sei que quando ela voltou crente, que ela, no dia da admissão ela estava desviada. Batista desviada. Mas depois Deus colocou ela numa prova, que ela quase foi presa por suspeita de roubo. Olha só, suspeita de roubo. E aí ela voltou para trabalhar comigo, ela saiu, voltou, e ali ela deu um testemunho. E eu estava passando por uma situação, ela falou, você não quer dar uma chance para Jesus? E foi quando ela me ganhou para Jesus. Eu entrei no Bom Retiro, saí quando acabou. Fiquei lá 16 anos. Glória a Deus. Esse testemunho de ser crente não tem só que ser um rótulo, tem que ser um andar com Cristo. Eles têm que ver não somente o Marcos, mas Cristo em mim. Eu sou servo do Senhor. Eu tenho título aqui, não mais Marcos, mas o Senhor Jesus Cristo. Eu sou comandado por quem? Não mais pelas minhas vontades, mas sim por Cristo, através da sua palavra. Por isso que nós insistimos, leia a Bíblia, ore a Deus. É essa vida piedosa, é essa vida com Deus que você tem que ter, para que quando você sair nas ruas, ou trabalhando, não sei aqui se tem Uber, taxista, ou motoqueiro, ou entregador de... Como chama aquela... chinês lá? Shopee, aquela entrega lá e tal, Mercado Livre que entrega, mas tem sempre a oportunidade do embate tete a tete de falar de Jesus. Em qualquer momento a pessoa dá a abertura. Eu contei aqui que eu evangelizei, depois que eu saí do hospital, eu evangelizei um médico e ganhei ele para Jesus. Um médico. Rapaz, eu não me glorio com isso não, mas um médico é difícil. Você falar de Jesus para ele. Ele abre pessoa, fecha pessoa, ele sabe como é que funciona. Às vezes ele fala assim, vou fechar, mas só Deus. Porque ele sabe que não existe. Não tem mais solução. Se você crê em alguma coisa, você pode dobrar seu joelho. Eu ganhei um camarada que estava ouvindo o meu testemunho, eu falando, Ed Wilson, eu conversando com ele, numa padaria lá em Guarulhos, eu falo baixo, por isso que eu falo alto, né? A mulher fala que eu falo alto, e o camarada do lado, com um tablet, todo distintão, atleta, o cara triatleta, e eu falei assim, eu tive isso. Aí comecei a contar o que eu contei aqui. O Ed Wilson, que é um pastor de uma outra denominação hoje, ele foi até o banheiro. Eu vi o cara, ele toca em mim e falou assim, me desculpa, mas o que você estava falando tocou, eu fiquei sensível a isso, eu preciso falar para você. Eu falei, rapaz, senta aí. Nem sabia que o cara era médico. Senta aí, o que aconteceu? E começou a falar que eu fui e tal. Falei, cara, eu só tenho um. Aí, não, mas tem uma pessoa que fala toda hora que eu preciso aceitar Jesus. E pôs a pessoa para falar comigo. Uma serva de Deus, devia ser do Reteté, que falou assim, eu oro, eu dobro meu joelho todos os dias por ele. Eu falei, agora tem dois. Eu e a senhora. Pastor, ora por ele, que ele vai se converter. Eu falei, rapaz, hoje não passa, hein? Você tem que aceitar Jesus. Porque dia de amanhã a gente não sabe se você vai ter de novo. E chorava, médico, chorando. Eu tenho a foto aqui, depois se vocês quiserem ver, chorando.
A gente tem que estar assim, ligado. Minha esposa sabe, eu não perco a oportunidade. Meu, vergonha disso eu não tenho. Eu não posso me envergonhar do evangelho. Se a pessoa vai aceitar ou não. Ela pode dar uma paulada, né? Como já quase me deram. Sai daqui. Mas eu falei de Jesus. Desse sangue eu não vou ser cobrado. E desse sangue que Jesus coloca diante de você, você não pode ser cobrado. Diante de Deus lá nas obras. Por que você não falou aquele dia que eu coloquei você perto do José lá? São experiências que não adianta, igual ontem eu falei, não adianta você chamar o pastor. Essas experiências são suas. Lembra por que eu te perguntei se você tinha prova? Mas o Senhor te tirou da prova. Vai te colocar em outra. Ah, normal. Dá glória a Deus. Não pode ter medo. Né? Ele já fez assim. Não estou profetizando, mas isso daí é para crescimento. Como que eu posso falar de Jesus, tudo que eu estou falando aqui, se eu não tenho experiência? Como eu posso falar que eu fui curado no Senhor Jesus, se eu nem passei por nada? Está entendendo ou não? Então, quando o Tiago fala aqui que você tem que estar alegre na prova, é porque existe a solução. Existe o Emanuel que está do lado, só olhando. Será que a prova vai trazer algo para ele? Porque nós sabemos que nossa fé, só vamos saber se a nossa fé é verdadeira até ela ser provada. Meu amigo é missionário no Egito, há anos. Egito. E ele não manda mais notícias. A gente não sabe. Não sei, perdi o contato também. E nos primeiros testemunhos de quando ele chegou lá, ele fazia assim, ó. Sentava num banco de uma praça ou de algum lugar e não punha a Bíblia, mas punha escrito Alcorão, que é a Bíblia do Islã. Punha na praça e saía. Olha a forma de evangelizar. Não tinha outro, porque se ele falasse que ele era cristão, ou ele era morto, ou deportado, ou preso, alguma coisa. Olha a forma de evangelizar, hein? Colocar uma Bíblia num banco, e ele só vai saber se essa vida realmente foi para Jesus no céu. Quando eu falar assim, ó, ei amigão, obrigado por ter colocado o evangelho no banco daquela praça. E nós temos o que hoje? Aqui no Brasil, a oportunidade de falar, até bater nas costas do cara. Camarada, vai ou não vai? Não é o dia, não, hoje é o dia. Tem gente que fala, não, mas você é maluco? Eu sou maluco. É hoje o dia. Por exemplo, o Gu foi arrebanhado para o casamento, por quê? Porque eu fui lá, tratei dele, antes mesmo, ele e a Vitória, mesmo antes deles namorarem. Lembra? Que eu orava, falava, Gu, estou orando por você, pela sua vida sentimental. Gu, estou orando pela sua vida. Cruzava, Gu, estava orando pela sua vida. Antes mesmo. Aí eu falei, ó, agora é o seguinte, você já está namorando com uma pessoa de ouro. Agora eu vou fazer seu casamento. Ele falou, lógico, você cuidou de mim. A gente tem que se apresentar e falar daquilo que você tem, do amor de Cristo. Se eu não falasse isso, estou cuidando de você, estou orando por você, vai dar tudo certo, fique tranquilo. Jamais ele ia me dar o quê? Um matrimônio para fazer. Não é verdade? Confiou em mim. Mas ele não é em mim, mas nas palavras que o Senhor Jesus falava através de mim. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Ontem a gente teve reunião com os obreiros, eu falei,
Rapaz, é um dom que Deus te deu. Guarda isso no teu coração e aplica isso, pratica isso. É benéfico, Deus garante isso. É o próprio Deus que garante, não sou eu. Dom quem dá é Deus. É a mesma coisa quando você aceita Jesus e passa a caminhar com Ele. É o dom da vida eterna. Tome isso. E não tem como ser egoísta de participar da mesa com Deus sem chamar mais uma pessoa. Se a ordenança é estar com Deus e com o próximo. Não são os mandamentos? Não são os mandamentos? Adorar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você senta à mesa, você fala, está faltando um aqui. Eu não posso estar só eu e o Deus aqui. Tem que ter mais um aqui. O próximo. E quem é o próximo? É aquele que Deus vai colocar diante de você amanhã ou hoje. E você vai falar, ó, saí da igreja lá, teve um pastor que falou que eu tenho que falar de Jesus para você. E você vai ver que todos vão se abrir e vão falar, eu preciso de Deus. Porque a lacuna que existe no interior de uma pessoa só pode ser preenchido por Deus. Se existe uma fissurazinha no coração de uma pessoa, na alma de uma pessoa, só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. O que faltava para o ímpio? Deus. O que falta para o ímpio? Deus. E você vai ser usado para isso, para a glória dele. Aleluia. Então, quando nós temos a fé em Cristo, nós só vamos saber se a nossa fé é verdadeira se ela for provada. Eu nem vou fazer essa pergunta, não levanta a mão. Não, vou fazer. Quem já passou por prova aqui? Todos. Uma dificuldade, né? Todos. Não tem ninguém aqui que não passou. Ou está passando. Ou já até saiu da prova, está nos paliativos da prova, que é os cuidados dos curativos. Eu estou no paliativo da prova. Eu saí da prova, mas ainda estou sobre os cuidados. Né? Júnior, marido da Mirtz. Mirtz é aquela mocinha ali, dos filhos. Aquela ali, levanta a mão, Mirtz. Conhece o marido dela? Conhece? Sabe o que aconteceu com o marido dela? Ele sofreu um acidente de moto a 170 km por hora. 2 domingos já falei com ele. Falei, rapaz, você deve ter outras vidas, mas essa aqui é a última. Não teve um arranhão, Wagner. Um arranhão. Eu olhei o menino, eu fiquei olhando para ele. Não tem nada, não tem risco, não sai o sangue dele. E diz ele relatando, né? Pega ele não veio hoje porque ele está com um problema no joelho. A moto ele voou por cima da trabalhadores, né? Que ele estava na trabalhadores, passando os carros ainda relataram, porque quem relatou isso foi o carro que estava atrás, e ele voou para o mato e a moto veio atrás. Não te largarei. Bum, 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 bum. Se pega nele, o que acontece? Tchau. Não estaria dando esse testemunho. Prova. Paliativo hoje. Se não entender que a fé foi provada, jamais ele vai entender isso. Ou desperta, ou vai vir mais uma. Aí vai aumentando, né? Primeiro, as provas são necessárias. Vocês concordam ou não? Faz assim, mesmo não concordando. Isso. Não concordo. Não quero prova. Não. Faz assim, são necessárias.
As provas, geralmente, a gente pensa e profere a ausência de Deus. Deus, você não está vendo isso? Deus, eu vou ter que pagar as coisas. Eu confesso o que eu estou falando aqui. Deus, eu tenho um boleto gigante para pagar, você não vai me ajudar? Parece que ele não está vendo. Mas a gente passa todos os dias pagando boleto atrasado, antecipado, no dia. Mas passa. Ou não? Parece que Deus não está vendo. Mas Deus quer o quê? Criar em você uma maturidade e perseverança espiritual para que você passe por provas diferentes em tentações. Pastor, por que o senhor está falando em tentação? Porque a tentação é diferente da prova. A tentação, o inimigo das nossas almas, ele quer te enfraquecer. O que o diabo fez lá no pináculo? Ele queria fazer com que o Senhor Jesus negasse a Deus, enfraquecendo todo o projeto de Deus ali. Mas ele combate como? Com a palavra. Então a tentação, ela vai tentar de todas as formas, ficou até redundância, tentar te enfraquecer na fé. E a prova vai te fortalecer em Deus. Por isso que é necessário passar. Vamos chamar o hino lá do irmão que já está no céu, Lázaro. Vou passar pela prova. É dessa maneira. É dessa maneira. Vou passar pela prova dando glória a Deus. Alegre. Eu acredito que ele leu o Tiago e fez a letra. Tenho dificuldade? Tenho. Todo mundo tem. Né? Eu perguntei aqui, todo mundo passou. Lembra, Tiago, Michel, da nota fiscal? O Michel me ligava chorando. Pastor, o que está acontecendo? Calma, vamos orar. Mas, chorando, de lágrimas. Estava numa prova que veio da onde? Nem imaginava. Culpa de uma pessoa, enfim. Mas não imaginava que havia aquilo, a vida dele ia acabar. Eu estou lembrando aqui, porque eu estou vendo, né? Mas nós passamos provas que nem imaginamos. Aliás, elas vêm de todas as formas, né? Todas as cores. Inusitadamente, não escolhe o dia. Não escolhe dia. Aí vem a notícia, assim, o telefone, agora é fulano de tal está no hospital. Imagine quando meu filho, quando eu dava a notícia, filho, estou internado, ele, de novo? Como assim? Você não acabou de sair, nem saiu. Em 3 meses a notícia sempre era essa. Pessoas sofrendo. Minha mãe, eu mudei minha mãe de um bairro para o outro, trouxe ela mais perto para me cuidar, ela tem 87 anos. Talvez um dia eu traga ela aqui para vocês conhecê-la. Porque agora ela tem mais dificuldade, está com pouca visão, mas uma pessoa de Deus, uma pessoa lúcida, conversa, sabe onde estão todas as coisas. E ela falava assim, filho, continua firme. Continua firme. Eu falava, rapaz, era para mim estar cuidando da minha mãe. Eu estou no hospital, não conseguia. Então ela vem de todas as maneiras. E é interessante que quando a gente está na prova, a gente precisa se exercitar. Não existe nenhum atleta de alta performance ou até amador que consiga ter resultados sem exercício, sem preparação, sem estudo. Jamais eu conseguiria pegar um microfone e cantar como o Michel. Não consigo.
Já fiz até um teste, ele falou que eu poderia. Mas eu não vou me arriscar. Tá bom aqui já. Já tentei dar uns blém-blém no violão, mas não vai. Os meninos aqui são especialistas, ó. Toca bateria, outro aqui. Cada um na sua. Mas tem que o quê? O que vocês têm que fazer? Exercitar, se aprimorar, estudar, não normal, acima de, para ser destaque. Porque eu cheguei aqui hoje de manhã e falei, vamos cantar essa música. Ele já, essa aqui. Não é? Por quê? Porque estuda, exercita, as notas já estão aqui, estão na mente. Michel tem o dom da voz. E a igreja vai avançando. Então não tem como um atleta, um crente, passar pela prova sem ter a palavra de Deus no coração para se desviar das tentações do inimigo, que vai tentar te enfraquecer na fé, que vai tentar de todas as formas fazer com que você caia, se envergonhe e envergonhe o evangelho. Não é só a sua vida que está sendo lançada na lama, não. É o evangelho de Cristo. Talvez na redondeza onde você está, ninguém mais vai olhar para você e falar assim, ali vai um homem honesto, porque ele não pagou a quitanda. Quem lembra de quitanda aqui? 1, 2, 3. Tinha a cadernetinha do seu Manuel, né? Você comprava um leite, ele marcava 3 leites. Aí no final meu pai falava, mas tudo isso? Ele falou, é isso mesmo. Mas tinha 3 leites, só pegou um, né? Desculpa, seu Manuel. Mas aí, se meu pai não pagasse, nem sendo crente, ou eu sendo crente não pagasse, o que ia acontecer? Esse cara não é honesto. Esse cara não é justo. Ele não é piedoso. Ele age com impiedade, com indiferença. Ser piedoso é amoroso, é ser altruísta, fazer em troca de algo, é fazer por amor, é o que Jesus fez. Quando ele morre na cruz, ele ainda solta uma palavra no Getsemane dizendo, se possível, passa-me de mim esse cálice, mas acima de tudo, faça-se a sua vontade, Deus. Ele estava falando o quê? Eu estou indo, me entregando por amor daqueles que você, Senhor Jesus, Pai, escolheu, a humanidade. Ele foi voluntariamente entregue ao escárnio, à cruz, à vergonha, à exposição, à morte. Mas Deus falou que não era o fim. Talvez na plateia do inferno, eles assistindo lá, legal, vencemos. Ao terceiro dia, aleluia, aleluia, o Senhor Jesus ressurge, ressuscita. Ele ressuscitou e está vivo entre nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. Filipenses 1,6 diz que ele começou uma boa obra em nós e há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Por que é necessária a prova, meus irmãos? Porque esse verso diz que ele começou uma boa obra em nós e há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Nós temos que ter na nossa caminhada isso, que as provas vão enriquecer, que as provas vão nos fortalecer, para nós chegarmos até o final. Aquele que perseverar até o final, há de conquistar a coroa da vida. Perseverar até o final. A prova nunca vai parar de te aperfeiçoar. Aleluia. Você vê, o inimigo ele tenta para te derrubar
e Deus prova para transformar. Vou dar um exemplo bíblico aqui, 2 personagens do Antigo Testamento. Sansão, o forte, força descomunal, matou um exército com uma queixada de um jumento. A arma dele, uma queixada de um jumento. Um exército, ele põe para baixo. Mas um olhar e aquilo que não tinha como preenchimento no coração dele, na primeira tentação ele cai e entrega tudo aquilo que Deus deu para ele. Sansão cai na tentação. Diferentemente de José do Egito, filho de Jacó. Seus irmãos com inveja do dom que Deus tinha dado a ele, ele é tentado na casa de Potifar, é levado ao calabouço, à prisão, mas não caiu. O que Deus fez com ele? Honrou ele. Colocou ele como governador de todo o império do Egito. Era Faraó e José. Entende a diferença da prova e da tentação? A tentação vai te colocar na lama, vai sujar o nome do evangelho, vai sujar o seu nome. Mas a prova vai te fortalecer. Por isso que Tiago está falando, é necessário. A prova, elas são de várias formas. Você esperava que você ia passar pelo que você passou? Você esperava que o seu filho talvez teria... Vai esperar o quê? A gente não espera isso. O que a gente esperasse? Boa vida, né? O meu filho casou, vai ter um filho e tal. Daqui a pouco veio uma notícia. Ei, caiu de moto. Ai, o que aconteceu? Isso. Esperava? De uma forma, de cor inusitada, de repente. Várias. Quem tem mais experiência com Deus é quem anda com Deus. Quem não anda com Deus não tem experiência para contar. Por isso que você tem que andar com Deus. Para contar a novidade de vida às outras pessoas. As boas novas que o Evangelho trouxe através de você. Você consegue falar que câncer tem cura? Tem cura? Tem cura. Porque, na verdade, eu fui operar um câncer. Tem cura. Fala para o mundo isso. Fala para o médico isso. Qual é a estatística? É alta. Mas nós que somos de Cristo, vivemos na carne isso e falamos, existe um que pode curar essa doença. Existe um que pode livrar. Tem um que pode tirar você dessa situação e colocar em outra situação. Ele pode abrir as portas. E quando Deus, por exemplo, pode fechar uma porta, não é que acabou. Não, é o seu ego que queria aquela porta. E Deus falando, ei, essa é melhor. Comigo é melhor. Eu vou estar com você. No túnel, eu estarei lá no comecinho, no final, te esperando. Eu só quero que você se fortaleça. Vá até que eu estarei lá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Para cada prova, no entanto, há uma grande e especial graça de Deus, nos capacitando a enfrentá-la. Lembre disso. Sempre existirá uma graça especial de Deus a nos capacitar a enfrentar. Lá 1 Coríntios capítulo 10, 13 diz que não prova Deus aquilo que nós não podemos suportar. Isso me lembrava, falava, eu estou com dor aqui, mas eu posso suportar. Vou passando, porque Deus falou que não daria a mim
ou a cada um de vocês uma prova que você não consiga. Ele não vai permitir que você tenha uma prova acima da sua capacidade de suportar. Creia nisso. Por isso que a prova é necessária. Deus garante isso. Quando o hino é cantado, passando pela prova, dando glória a Deus, é a grande verdade que Deus não dá acima daquilo que você pode suportar. E por final, as provas são propositais. Ela produz perseverança, esperança, um objetivo de ter um crente perfeito diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós estamos na caminhada almejando a estatura de varão perfeito. Só atingiremos essa estatura quando Cristo voltar e nos resgatar. Daí nossos corpos serão transformados e eternamente moraremos com Deus, reinaremos com Deus. Essa perfeição só chegará no dia que Jesus voltar. E Jesus prometeu que voltaria para resgatar a sua igreja. É a mesma coisa você deixar uma criança no meio de uma guerra e falar: filho, fica aqui, eu voltarei. A criança fica ali quietinha. Quanto tempo passa, mas o pai vai voltar. E a criança vai estar ali. É essa fé de criança que nós temos que ter. De crer, sem duvidar. Quando seu pai falava: fica aqui, esperando, o que você fazia? Estátua. Não é verdade? Mas você sabia que ele ia voltar. Jamais seu pai ia te deixar. Salvo algumas situações. Então, as provas são propositais. Nós estamos passando por provas, mas amarrados, talvez, por situações, talvez dentro de uma fornalha, mas como no Antigo Testamento, as amarras são soltas e queimadas, para que você não seja atingido. Mas você tem que passar pela fornalha. Não tem como. Não tem nenhum crente que passa de lado de prova. Não, a prova está aqui, eu vou passar por aqui. Não tem como. É aqui no meio. E Deus está formando novos crentes, fortalecendo a igreja dele através da prova. Tenha esperança. Como eu comecei, o objetivo, ele só vai findar quando Deus fala assim: acabou. Enquanto isso não acontecer, busque o seu sonho. Não importa a idade, não importa o tempo. Busque o seu sonho. Há esperança. Persevere. Não desista. Deus está contigo. Glória a Deus. E lembre-se do seguinte: a prova, ela, por mais que ela dure, quando ela termina, ela é passageira. Passa. Talvez venha outra, mas ele não sabe nem o dia nem a hora. Mas aquela passou. Então lembre-se do seguinte: é necessário. Ela vem, mas ela vai passar. E lembre-se do seguinte: o Senhor Jesus estará todos os dias. Foi o que eu tive como experiência nesses 3 meses. Não murmurei um dia. Prova é a minha esposa. Um dia eu falei: Deus, por que o Senhor me colocou aqui se eu tenho um monte de coisa para resolver? Eu falei: não. Se Deus me colocou aqui dessa forma, eu entendo que vai acontecer alguma coisa diferente. Minha vida não é mais a mesma. A minha vida não é mais a mesma. Vocês me conheceram antes? Não, né? Eu era mais bravo, viu? Agora eu sou calminho.
pessoal fala, não, não. Minha mulher falou assim, vamos rápido. Eu falei, tá bom. Faz isso, tá bom. Não, sim, senhora. Não, senhora. Paz em casa. Oxe, aprendi. Não tinha o que fazer lá no hospital. Quando vocês foram lá, como ela estava? Estava com a cruzinha no olho e a língua do lado. Deitada lá, não estava. Agora vocês me veem assim e falam, meu Deus, só Deus faz isso. A irmã me viu caminhando na Brasília, né? Já estou correndo. Já estou fazendo exercício físico, já estou com músculo de novo. Por quê? Porque a gente não pode parar. Por causa de uma situação, já passou. Agora é aprender e se fortalecer, porque vão vir mais e você tem que estar preparado. Preparado. Estruturado. Até a vinda do Senhor Jesus. E dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos então ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. A alegria do crente é além das circunstâncias da vida. Então, tenha esperança em Cristo. Persevere em Cristo. Não desista do seu sonho. Deus está prontinho para te apresentar um novo projeto. Ele só precisa que você dê o primeiro passo. Ele só precisa que você acredite nele. Assim ele fará. Não importa, igual eu falei, não importa a idade. Joel disse que os velhos, os senhores, o ancião, seriam boca de Deus, profetizariam. E numa cultura que velho era deixado de lado. Na nossa cultura é assim. Não. Os mais experimentados serão mais usados ainda. Não desista. Amém? Nós vamos cantar um louvor e já vamos encerrar. Aleluia.